Olá, amigos! Chegamos então à quinta série do estudo de Apocalipse e estaremos vendo as igrejas sendo avaliadas nos capítulos 2 e 3. A visão que João, o apóstolo, recebeu aconteceu na ilha de Patmos. A ilha tem uma área total de 45 quilômetros quadrados e em 2011 tinha somente 3.047 habitantes. E, segundo a tradição, foi nesta caverna na qual João supostamente recebeu a revelação do Apocalipse. Então eu fui e tirei todas as qualidades positivas relatadas nas cartas direcionadas às 7 igrejas, para ver como seria a igreja ideal, tanto nos seus valores construtivos quanto nas suas maneiras de combater o erro. Então, em primeiro lugar, a igreja é uma igreja ativa. Ela pratica as obras divinas com persistência. Ela não desiste com facilidade. Eu retirei definições do dicionário Aulete e sempre a que mais pertinente é ao assunto que nós estamos tratando. Então, o dicionário define ativo como disse de alguém que está sempre em atividade, que se caracteriza pela disposição de agir e de realizar, pelo dinamismo, Uma igreja ativa. E isso nós lemos a respeito da igreja de Tiatira. Lá Jesus diz: tenho conhecido as suas obras e o amor e o serviço e a fé e a sua persistência, e que as suas últimas obras têm sido superiores às primeiras. Apocalipse 2:19. Percebemos, portanto, que Jesus olha para as obras. Logicamente, essas obras feitas em amor é um trabalho de servir e não dominar, e demonstra a fé da pessoa. E quando tudo isso em conjunto está presente, existe persistência. A pessoa não trabalha um mês sim, um mês não. Ela está constantemente ativa, fazendo a vontade de Deus. Então, valor construtivo, pratica as obras divinas com persistência. A igreja ideal tem o valor construtivo de firmeza. Ela persevera na fé apesar de pobreza material, tribulação e oposição. Definição de firmeza: qualidade do que é firme, seguro, estável, firmeza de uma muralha ou de caráter. E aqui, no caso, seria antes se referindo a caráter, evidentemente. Qualidade do que é firme. Então, você não depende das circunstâncias para andar na fé. Tem muitas pessoas que olham somente as circunstâncias. Se tudo vai bem, estão na igreja. Se encontram adversidades, já desistem. Então, na cidade de Esmirna, que hoje atualmente é grande cidade, é para esta cidade que Jesus escreveu a carta e dizendo o seguinte:
Apocalipse 2:9. Tenho conhecido as suas obras e a tribulação e a pobreza, mas você é rica. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, contudo são a sinagoga de Satanás. Note bem, ela enfrenta dificuldades, mas ela está lá com as suas obras. Persevera na fé, apesar de pobreza, tribulação e oposição. É uma igreja firme, mas também ela é uma igreja amorosa. Faz tudo por um amor fervoroso pelo Senhor Jesus Cristo. Palavra amoroso significa, ou refere-se ao amor, é evidente, que encerra ou revela amor. É possível fazer boas obras por egoísmo? Com certeza, você pode fazer algo por interesse próprio, para aparecer, quem sabe a televisão divulgar, você está distribuindo cestas básicas e todo mundo admira. Não, a questão, o amor. Jesus disse, a mão esquerda não deve saber o que a mão direita está fazendo. Então, o cristão não se preocupa em aparecer quando faz o bem. Note que Jesus diz em Apocalipse 2:19, tenho conhecido as suas obras e o amor, e o serviço e a fé. Já lemos esse versículo antes, né? E a sua persistência, e que as suas últimas obras têm sido superiores às primeiras. Então, a motivação por detrás de toda atividade, de todo o bem que se faz, deve ser o amor. Nós temos a base, que é a fé. Nós temos a esperança do encontro futuro com o Senhor Jesus Cristo. E isso nos leva à prática do bem, que é o amor. Ela é uma igreja viva. Mantém a sua vida espiritual dinâmica. Palavra vivo quer dizer vigoroso, acalorado, enérgico. Então, não é aquela pessoa que faz tudo com aquela cara tristonha, né? Aquele sofrimento. Não, ela vai lá e com entusiasmo encara o que tem para ser feito e faz com alegria, mesmo se for pegar num rodo e num pano para ajudar em algum lugar na obra de Deus. Então, é viva. Notem em Apocalipse 3:1 e 2, Jesus escrevendo ao mensageiro da igreja que está em Sardes. Note que tudo isso está sendo escrito no singular. E Jesus está se dirigindo ao líder da igreja. Então, tanto os elogios quanto os pitos são dirigidos ao líder da igreja. Porque a igreja reflete a vida do líder. Pode ser que também seja uma questão no sentido oposto. A vida da igreja se reflete na vida do líder. Mas o mensageiro tem uma responsabilidade incrível no andamento da igreja. E é por essa razão que ele deve ser acompanhado pelas nossas orações diárias, um carinho muito especial e agradecimento constante pelo trabalho que realiza principalmente nosso líder em Três Lagoas, que não recebe pelo que faz. E, além disso, ele que paga para fazer a obra de Deus, né? Então, percebem, nós temos um líder mais do que exemplar. Ele diz aqui, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas.
Conheço as suas obras, que você tem o nome de que vive, mas está morto. Torne-se vigilante e fortaleça os remanescentes que estão para morrer, porque não reconheci as suas obras como íntegras diante de Deus. Aqui já percebemos um pequeno detalhe negativo, depois nós vamos falar sobre isso. Mas ele diz: torne-se vigilante. Aparentemente, não havia estado vigilante para fortalecer aqueles que estão para morrer. Então, às vezes, tem pessoas na igreja que estão perdendo a sua vitalidade e nós precisamos estar atentos para ajudá-los a reaviver, a reacender a chama da fé neles. A igreja ideal, ela é fiel, ela guarda a palavra de Cristo. Note a definição de fiel fidelidade, que é digno de fé, que não abandona seus compromissos e vínculos, que mantém os mesmos hábitos e atitudes. Então, a fidelidade em primeiro lugar, a nossa fidelidade deve ser direcionada à palavra de Deus. Então, nós temos muitas barbaridades sendo feitas hoje em nome do cristianismo. E abandona-se a palavra de Deus. E é por isso que nós devemos nos inteirar diariamente das verdades contidas e transmitidas pela palavra de Deus. Devemos ter uma firmeza muito grande na palavra de Deus. Às vezes você ouve a pregação de um falso profeta e em toda a sua pregação, ele nenhuma única vez prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz, Jesus derramou seu sangue pelos nossos pecados, Jesus foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Você se arrependendo dos seus pecados e crendo nessa obra redentora de Cristo, você receberá o perdão dos seus pecados, o perdão de toda a culpa do seu coração e vai receber a vida eterna. Percebe? Fiel à palavra, mas em muitos outros sentidos também. Veja o que Jesus diz em Apocalipse 3:8. Tenho conhecido as suas obras. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechá-la. Porque você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não tem negado o meu nome. Então, quem sabe as obras foram de acordo com o número de pessoas que estavam presentes na igreja. E Jesus diz, tem pouca força, poucas pessoas. E às vezes tem igrejas pequenas com poucas pessoas. Mas ele elogia, diz, apesar das poucas pessoas, você guardou a minha palavra. Então, a tentação de um líder de igreja de fazer todo tipo de campanha e ação e pipoca e pizza para atrair pessoas e negligenciar a palavra, a tentação é muito grande. Porque tem muito pastor interessado não em quem você é, mas no que você tem. E aí já está o erro. Nós existimos como igreja para investir na sua vida, para, em primeiro lugar, você ter o perdão, a salvação, e depois para que Cristo nasça em você e você seja um pequeno Cristo andando na sua cidade, no seu bairro, na sua escola, no seu emprego, no lugar em que você se encontrar, em casa, na vizinhança, onde quer que seja. Então as pessoas devem ver o caráter, a moral,
as qualidades do Senhor Jesus Cristo sendo reveladas através de você. A igreja é rica. Ela é rica em bens espirituais. Aqui, riqueza é definido como conjunto de produtos ou coisas valiosas. Bem, nós sabemos que hoje em dia muitos pregam a riqueza material. Veja o que diz o texto aqui. Tenho conhecido as suas obras e a tribulação e a pobreza, mas você é rica. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, contudo são a sinagoga de Satanás. Então, Tiago já escreve que os pobres é que são ricos na fé. Normalmente, os materialmente pobres são mais ricos na fé do que os materialmente ricos, os milionários. Então, você dificilmente verá milionários, bilionários, magnatas seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, frequentemente, como diz o texto, são a sinagoga de Satanás. Eles literalmente são satanistas e servem a Satanás para receberem bens materiais dele, e ele dá bens materiais e poder às pessoas que o buscam, mas leva para o inferno e leva à destruição total. Quase todos os roqueiros têm pacto com o demônio. E por isso já não convém um cristão ouvir esse tipo de música, porque ela influencia para o mal. Pobre, mas rica. Então, que riqueza você preferiria ter? É preferível ser materialmente pobre e espiritualmente rico do que o oposto. O adormecimento é combatido. Agora nós entramos na segunda etapa da passagem. Nós agora falamos sobre a igreja ideal, valores protetores e qualidades combatidas. Adormecimento. A igreja ideal acorda os que estão para dormir. Olha o adormecimento. É a perda da capacidade de agir, falta de motivação, entorpecimento, embotamento. Tem pessoas que vão dormir na igreja, algumas literalmente, né? Eu já vi pessoas chegando na igreja, sentam no banco e dormem. Parece que a igreja é a cama dessas pessoas. Não, aqui a questão é um adormecimento espiritual. A pessoa não age, não é motivada, ela está entorpecida, embotada, ela não quer para a direita, não quer ir para a esquerda. Então você pega essa pessoa, dá uma chacoalhada nela e diz: acorda! Cristo está voltando. Vamos agir na nossa vida espiritual. Que motivação maravilhosa! Note o texto em Apocalipse 3:2. Torne-se vigilante e fortaleça os remanescentes que estão para morrer, porque não reconheci as suas obras como íntegras diante de Deus. Torne-se vigilante. E você é responsável. Lembra-se quando Caim matou Abel? O que ele disse para Deus? Por acaso, em nossas palavras, eu sou babá do meu irmão? Eu tenho que cuidar do meu irmão? Sim, todos nós devemos cuidar dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Torne-se vigilante e fortaleça os remanescentes que estão para morrer. Se uma pessoa
por uma razão não justificada, começar a faltar frequentemente nas reuniões, tem algo de errado e precisa de vigilância, precisa ser acordada. Então, a igreja ideal combate o adormecimento, também combate a instabilidade, não permite doutrina falsa na igreja. A palavra instabilidade significa caráter daquilo que é inconstante, mutável, volúvel. A igreja não adapta sua doutrina às tendências do mundo. Estive viajando uma vez no avião de Vancouver, creio que foi para Dallas, no Texas, e tinha um jornal no avião. E creio que foi um artigo de uma página inteira argumentando para a necessidade de alterar o texto da Bíblia para ser conforme com o que se entende nos dias de hoje. Então, não se surpreenda se dentro em breve haverá uma legislação que obrigue as igrejas a mudarem textos da Bíblia, porque já existe confrontação entre o que a legislação secular diz e o que a Bíblia diz em diversas áreas, principalmente nessas questões de comportamento sexual, quanto à questão do homossexualismo. A minha Bíblia diz que os homossexuais vão queimar no lago de fogo por toda a eternidade. Mas não somente eles, também aqueles que são infiéis aos seus parceiros, os adúlteros, aqueles que vivem uma vida libertina, sexualmente falando, vão para o inferno, vão para o lago de fogo. Então, as pessoas, a Xuxa foi lá e ajudou a implantar uma lei proibindo tapinha na criança, na educação. A minha Bíblia diz que nós usamos a vara para a educação, não para machucar, não para ferir, não para nada, é só para dar uma motivaçãozinha a mais na criança. Então, percebe? Nós estamos vivendo numa época em que o mundo secular está impondo as suas leis e querendo mandar no cristão. Por enquanto, meio light, né? Mas isso vai piorar à medida que o tempo passa. E nós estamos prontos a ir para a cadeia, se for necessário, para defender o que a Bíblia ensina. Então, aqui diz, não permite doutrina falsa na igreja. Note aqui o que diz o texto em Apocalipse 2, 14 a 15. Contudo, tenho algo contra você, porque você tem aí os que defendem o ensinamento de Balaão, que ensinava a Balaque colocar pedra de tropeço diante dos filhos de Israel para comerem do sacrificado aos ídolos e cometerem sexo ilícito. Assim você também tem os que defendem o ensinamento dos nicolaítas, o qual odeio. Então nós temos o ensinamento de Balaão. Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão subiu no monte, olhou para Israel e o abençoou. E Balaque ficou bravo. Novamente tentou de outra posição, repetiu-se a mesma coisa. Não temos agora esse relato no Antigo Testamento, mas aqui é revelado
que o que Balaão fez foi o seguinte: ele falou para Balaque: mande suas meninas bonitas para o meio do povo de Israel. Os homens vão levar essas meninas bonitas para a cama. E aí Deus vai punir o povo. E além disso ainda, você leva comida que foi sacrificada aos ídolos. Aí o trabalho vai ser completo. E realmente aconteceu. Houve a morte de muitas pessoas porque muitos pecaram. Amaldiçoar, Balaão não pôde, mas ele ensinou como agir e destruir a igreja por dentro. Na ex-União Soviética, havia perseguição violentíssima contra os cristãos. E eles estavam punindo um pastor de uma igreja, maltratando ele, por pregar a palavra de Deus. E aí esse pastor falou para eles, para os comunistas: vocês estão fazendo exatamente o que é errado. Quanto mais vocês perseguem, mais Deus defende, mais a igreja cresce. Mas se vocês liberarem a igreja a qualquer situação de liberdade e ela começar a entrar nessa libertinagem, Deus vai se dirigir contra a igreja. E aparentemente eles seguiram a instrução desse pastor. Então isso está acontecendo nos nossos dias. Eu creio que eu já comentei, chegou alguém aqui para fazer um trabalho no nosso quintal. Ele havia sido general no Paraguai. Apaixonou-se por uma menina muito bonita, de Campo Grande. Abandonou tudo, a carreira e tudo, e veio de lá para cá. E de repente ele percebeu que a menina frequentava uma igreja aqui perto de casa. E ela se preparava muito bem, maquiava e tal. E ele então a seguiu para a igreja uma vez e descobriu que ela estava traindo o parceiro com uma pessoa lá dentro da igreja. Percebe? Cometendo sexo ilícito dentro da igreja. Tinha um missionário aqui perto de casa e ele queria frequentar a nossa igreja. Aí ele estava frequentando outra igreja, uma Assembleia de Deus. E eu perguntei para ele: mas o que é que está te segurando lá na Assembleia de Deus para você não vir para cá? Aí ele falou: o que me segura são 4 irmãzinhas. Então, existe todo tipo de pecado nas igrejas. Nossa filha é otorrino em Dourados. Frequentemente, vem mulheres da congregação cristã no Brasil, casadas, chorando as mágoas pelas traições dos seus maridos. A igreja, sim, que você vê o pessoal que vai para a igreja dando de terno e gravata, assim, por fora exemplar, mas lá dentro uma podridão incrível em grande parte das pessoas. Percebe? Então, não permite doutrina falsa na igreja, não permite doutrina de libertinagem. Meu irmão mora no Canadá, ele é construtor de violinos, frequentava uma igreja, muito boa a igreja. De repente, o líder da mocidade disse que a Bíblia ensina
que a minha carne me motiva a fazer aquilo que eu não quero. Então, se eu faço aquilo que eu não quero, eu não sou responsável pelo que eu faço. Portanto, eu posso fazer tudo o que a carne quer e eu não serei responsabilizado. E ele levou um grande grupo, principalmente da mocidade, com ele para fundar uma nova igreja, né? A igreja da perversidade. Preste atenção, não se deixe levar. Tem o egoísmo. Também a questão não permite ensinamentos de libertinagem. A libertinagem é a conduta de pessoas que se entregam imoderadamente aos prazeres sexuais, à devassidão. Aqui novamente o mesmo texto, cometerem sexo ilícito. É egoísmo você viver se aproveitando da ingenuidade de uma pessoa. E não raramente acontece, como aqui em Campo Grande tem uma igreja onde as mulheres andam todas vestidas de branco. E é preciso andar de branco na vinda de Jesus, senão a pessoa não irá junto. E pelo que eu ouvi dizer, elas tomam banho de branco para não acontecer, de o arrebatamento acontecer e elas não serem levadas. Mas elas abandonam seus maridos e vão viver na igreja para se entregarem aos anciãos na igreja. Abominação! E nós tínhamos um filho de uma dessas mulheres frequentando a nossa igreja. Quarto lugar, infidelidade. Não permite mulheres a trabalhar em áreas de doutrinação. A infidelidade quer dizer falta de crença religiosa ou fé em uma religião tida como verdadeira, mas a infidelidade aqui nesse texto está relacionado com a interpretação da palavra de Deus. Apocalipse 2:20, no entanto, tenho umas poucas questões contra você, porque você tolera a mulher Jezabel, que se autodenomina profetiza, ensinar e seduzir os meus servos a cometerem sexo ilícito e a comerem do sacrificado aos ídolos. Note, aqui tem dois problemas, ou três até, né? Uma mulher se chama profetiza, ela se chama de profetiza. E ela ensina e seduz os servos de Deus, do Senhor Jesus Cristo, a cometerem sexo ilícito. Percebem quantos desses pecados são na área moral? Na área sexual? É por isso que devemos tomar um cuidado especial nessa área. E também diz, e comerem do sacrificado aos ídolos. A Bíblia não tem nenhum lugar no Novo Testamento que diz que a mulher deve ser pastora, evangelista, profetiza ou algo assim. Não é, tanto é que Paulo diz que ele proíbe as mulheres a ensinarem aos homens. Então existem muitas igrejas que andam totalmente erradas por terem mulheres pregando no púlpito. É pecado, é rebeldia contra a palavra de Deus. Não é machismo, não é nada disso, é a palavra de Deus. Quantos dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram mulheres? Nenhum. Quantas mulheres acompanhavam Jesus e os apóstolos para servir ao Senhor Jesus Cristo? Um grande número de mulheres e mulheres ricas acompanhavam. Então, cada um tem o seu lugar de atuação, mas ninguém deve se intrometer na área do outro. E por isso nós percebemos o desvio
dos finais dos tempos em que mulheres estão assumindo os lugares dos homens. Mesmo se o homem falhar na sua obrigação, não dá direito à mulher assumir esse lugar. Portanto, ela era a mulher, ela se dá um título, e nós percebemos hoje em dia nas igrejas pessoas se dando todo tipo de título, bispo e tal, e cada vez levita, não? Levita eram judeus, não existem levitas no Novo Testamento. O pessoal não conhece a Bíblia e começa a errar em muitos sentidos. Portanto, uma mulher doutrinando a igreja. A morte não permite que nenhum membro esfrie espiritualmente. Morte significa destruição, perdição, termo, ruína. E aqui uma frase: os maus sacerdotes são muitas vezes a causa da morte da religião. Portanto, nós já falamos isso antes de uma forma positiva, que a pessoa combate isso, ela é ativa, contrária a isso. Então, nós devemos estar ativos. Veja o que Jesus diz em Apocalipse 3, 15 a 16. Tenho conhecido as suas obras, que você não é nem frio nem quente. Quem me dera você fosse ou frio ou quente, sendo então que você é morno, e nem frio nem quente. Estou prestes a vomitá-lo da minha boca. Você já viu alguém chegar numa casa e tem numa festa e dizer: "Oh, pessoal, me traga uma coca bem morninha." Ou depois serve o café e alguém diz: "Oh, por favor, me traga um café morninho aqui." Não tem graça, né? E lá, nessa região de Laodiceia, tem um lugar de águas quentes, termais, saem ferventes do solo. E elas vão escorrendo montanha abaixo, no caminho se juntam com córrego com água fria, e a água se torna morna quando passa pelo lugar em que era a cidade de Laodiceia. Então Jesus usa esse termo aqui: você é morno. Então, se você não é fervoroso de espírito na causa de Cristo, Cristo diz: eu vou vomitar você da minha boca. Um líquido morno ninguém quer beber. Por isso, nós combatemos a morte e procuramos que todas as pessoas sejam fervorosas na igreja. A pobreza é combatida. Não tolera modo de vida libertino. Pobreza é a carência do que é mais essencial para a sobrevivência. Penúria. Mas aqui é a pobreza espiritual. Note o que a igreja de Laodiceia diz. Porque você diz: sou rico e tenho enriquecido e não tenho necessidade de nada, e não sabe que você é um desventurado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-o a comprar de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico, e vestes brancas para que esteja vestido e não apareça a vergonha da sua nudez, e colírio para ungir os seus olhos para que enxergue. Parece-me que a igreja de Laodiceia é a igreja dos finais dos tempos, né? Esse povo avalia a qualidade da igreja pelos carros que se encontram no estacionamento. Eu já vi literalmente um desses pastores da Universal do Reino de Deus pregar que quem anda de Fusca está em pecado. Percebe? Agora olhe em Três Lagoas, na frente da Universal do Reino de Deus.
Quase só tem bicicleta estacionada ali. Nada contra, eu não, mas eles sim. Então eles deveriam dizer: quem vem de bicicleta para a igreja, a favor, estacionar atrás da igreja. São totalmente contraditórios. Ela diz: eu sou rico. Não, não importa se você anda a pé, anda com sapato de moda ou com chinelo de dedo. Não importa se a sua casa é de madeira, se você mora numa mansão, num condomínio. Não é isso que faz a diferença. E Jesus diz: você é pobre. Mora numa mansão, mas você é pobre. Porque o ouro refinado que Jesus diz para comprar é a fé provada da pessoa. É Cristo que dá vestes brancas. E a visão espiritual é que é dada por uma atitude correta do coração. Portanto, a igreja ideal, ela combate o adormecimento, a instabilidade, o egoísmo, a infidelidade, morte, pobreza, egoísmo. E ela é uma igreja ativa, firme, amorosa, viva, ela é fiel, ela é rica. E aí? Que igreja nós somos? Que igreja nós queremos ser? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém.